Isso já começa a gerar preocupação antes mesmo da bola rolar, porque a primeira escalação do Diniz pode vir com uma ausência que ninguém esperava. E isso muda completamente o cenário dessa estreia. Enquanto o Corinthians se prepara para enfrentar o Platense, já tem dúvida importante no ataque, e decisão que pode surpreender. E no meio disso tudo, uma demissão nos bastidores começou a levantar um questionamento que pouca gente está falando. E tem gente tratando isso como sinal de algo maior. Daqui a pouco eu te conto os detalhes. Mas não para por aí. Porque enquanto o time tenta se ajustar dentro de campo, o mercado começa a se movimentar de um jeito que pode impactar diretamente o futuro do clube. Teve jogador da Premier League falando sobre o Corinthians. E uma negociação milionária já começa a ganhar força nos bastidores. Só que segura, porque o que está por trás disso pode mudar a leitura de tudo. Essas e outras informações você acompanha agora aqui no Código da Fiel. Antes de seguir, só confere uma coisa para mim. Você já é inscrito no Código da Fiel? Se ainda não for, se inscreve para acompanhar tudo desde o começo, sempre direto, sem exagero. E claro, ajudar a gente a chegar nos primeiros 1000 inscritos. Agora vamos ao vídeo. Tem uma crítica sobre o novo técnico do Corinthians, que não parece opinião. Parece aviso antecipado. Antes mesmo da estreia, Fernando Diniz já foi colocado em xeque, e por alguém que conhece exatamente esse tipo de cenário. Casagrande não suavizou. Para ele, o Corinthians não só arriscou, escolheu errado no pior momento possível. E o ponto não é o nome, é o comportamento que se repete. Times do Diniz não costumam fracassar de imediato. Eles convencem primeiro, criam a sensação de evolução, e só depois começam a travar, perder força e se tornarem previsíveis. Quando isso acontece, a reação já vem atrasada. E é aí que mora o risco. Porque existe uma característica que não muda: a insistência. Diniz não adapta o jogo ao elenco. Ele força o elenco ao modelo. E num time que já sofre com erros na saída, isso pode virar um problema constante, repetido, difícil de corrigir no meio do caminho. Mas a crítica mais incômoda nem é essa. É o ambiente. Casagrande também questiona a forma como Diniz lida com o grupo. Exposição. Cobrança pública. Um estilo que já gerou desgaste em outros vestiários. E agora chega num elenco pressionado, com nomes grandes. Principalmente quando se fala em Memphis Depay. E aqui está o ponto que realmente pesa. Quando começa a dar errado, esse tipo de processo não desacelera. Ele desanda. E o Corinthians hoje não tem tempo para isso. Agora me diz. Isso é só crítica? Ou um aviso que pode se confirmar mais rápido do que parece? E a estreia do Diniz já começa com um problema que muda tudo. Antes mesmo da bola rolar. O Corinthians não vai completo. E não é um ou dois nomes. São 5 desfalques. Memphis Depay está fora. Gui Negão também. E outros jogadores ainda não têm condição física. Ou seja, o novo treinador estreia sem peças importantes, justamente no setor que mais preocupa. E isso não é detalhe, é limitação direta. Porque Diniz chega com uma ideia de jogo, mas vai precisar executar com um elenco incompleto. E aí surge um cenário que pesa mais do que parece. Mesmo com essas ausências, ele não deve mudar muito o time. A base será mantida. O que significa uma coisa: menos ajuste, mais risco, principalmente no ataque. Yuri Alberto ainda é dúvida. Não treinou normalmente e pode ir pro jogo sem estar no melhor nível. Se não for, a alternativa é Kaique. Pouca experiência. Primeiro grande teste, direto numa Libertadores. Sem transição. Sem margem. E isso expõe o momento do Corinthians. Porque não é estratégia. É improviso. Agora junta tudo. O time não vence há 8 jogos. Troca de treinador recente. Pressão crescente. E estreia fora de casa. Diniz não começa com construção. Começa já pressionado a resolver. E talvez esse seja o maior problema. Ele não estreia com margem de erro. Agora me diz. Isso é só um começo difícil? Ou o tipo de cenário que já cobra antes mesmo de dar tempo de ajustar? Tem um fator nessa estreia, que não depende de escalação. E pode pesar mais do que qualquer escolha tática. O Corinthians vai jogar na Argentina.
E isso, recentemente, tem sido um problema real. Nos últimos 10 jogos no país, em competições continentais, só uma vitória. O resto constrói um padrão. Empates, derrotas e um desempenho que não acompanha o tamanho do clube. Mas o ponto mais incômodo não é o número, é o comportamento. Porque mesmo quando o Corinthians avançou, não foi com controle. Foi no limite, nos pênaltis, sempre reagindo, nunca impondo. Ou seja, não existe domínio, existe sobrevivência. E isso começa a cobrar. Porque os últimos 4 jogos na Argentina terminaram em derrota. Sem resposta, sem reação. E aí o problema muda de nível. Deixa de ser técnico, vira mental. Porque jogar fora já é difícil. Na Argentina, com esse histórico, vira um peso antes mesmo da bola rolar. E é aqui que a estreia ganha outro significado. Diniz não chega só para implementar um estilo. Ele chega tentando quebrar um padrão que já se repete há tempo demais. Sem Memphis, com dúvidas no ataque e com um time pressionado. Agora não é só sobre jogar melhor. É sobre provar que esse ciclo pode ser interrompido. Agora me diz, isso é só coincidência? Ou um problema que já começou a se repetir mais do que deveria? E quando o alerta começa a vir de dentro, o problema muda de tamanho. Porque deixa de ser crítica. Vira sinal de desgaste. Craque Neto não tentou aliviar. Foi direto. Vamos sofrer. E não foi no tom de quem exagera. Foi no tom de quem já viu esse cenário antes. Mas o ponto mais pesado não foi nem o Diniz. Foi o elenco. Um time que já acumula jogos sem vencer. Que passou por troca de treinador. E que, mesmo assim, não reage. E aí tudo volta para um nome que virou o símbolo desse momento. Memphis Depay. Mesmo fora, lesionado, ele segue no centro da discussão. Neto ironizou. Disse que era melhor entregar o clube para ele resolver tudo, inclusive as dívidas. E por trás da ironia, tem um incômodo claro. Um jogador caro, instável fisicamente, e que não consegue sequência. Isso vai acumulando. Dentro de campo. Fora dele. E quando esse tipo de situação se repete, deixa de ser caso isolado. Vira padrão. Agora junta tudo. Desconfiança no treinador. Crítica direta ao elenco. Pressão por resultado. E um ambiente que não transmite estabilidade. Isso não é só uma fase. É desgaste acumulado. E quando esse desgaste começa a aparecer publicamente, normalmente, já está avançado. Agora segura isso. Porque se dentro de campo já existe esse nível de dúvida, o que está acontecendo fora pode pesar ainda mais do que parece. Mas antes de falar de movimentações e possíveis mudanças no elenco, tem um dado que ajuda a entender por que esse assunto começa a ganhar força agora. E ele é mais grave do que parece. O Corinthians hoje tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Depois de 10 rodadas, são apenas 8 gols marcados. 8. O problema não é só o resultado. É a incapacidade de produzir. Um time que entra em campo e não consegue agredir. E aí o cenário pesa. Sem criação, qualquer erro decide o jogo. Qualquer gol sofrido vira limite. A sequência negativa deixa de ser acaso. Vira consequência. E o ponto mais incômodo nem é o número. É a distância. Enquanto o Corinthians mal chega a um gol por partida, outros times já passaram dos 15, 20. Não é fase. É diferença de nível. E isso cobra. Porque quando o time não produz, a cobrança muda de direção. Deixa de ser ajuste. Passa a ser mudança. Agora segura isso. Porque com esse cenário dentro de campo, o que começa a se desenhar fora dele pode mexer ainda mais com o futuro do Corinthians. E no meio de tudo isso, surge um movimento que pode mudar mais do que parece. O mercado chegou. E com força. O Atlético de Madrid, com a aprovação do Simeone, prepara uma proposta pelo André Luiz, um dos poucos jogadores que ainda sustentam o meio-campo do Corinthians. Os valores giram na casa dos 156 milhões de reais. E aqui o cenário começa a apertar. Porque o clube precisa de dinheiro, mas também precisa do jogador.
E as duas coisas não convivem bem nesse momento. O Corinthians já tem dificuldade para produzir, já vive instabilidade. E pode perder justamente uma peça que dá equilíbrio. Isso muda o peso da decisão. Porque vender resolve um problema, mas pode ampliar outro. Segurar mantém a base, mas empurra a pressão financeira ainda mais. E tem um detalhe que complica tudo. Diniz vê o André como peça importante. Ou seja, não é uma saída fácil de absorver dentro de campo. Se a proposta chegar, o clube tende a pedir mais. Mas isso não responde à pergunta principal. Porque não é sobre valor, é sobre impacto. E sendo direto, o Corinthians hoje escolhe o que prioriza, ou reage ao que precisa. No meio de toda essa pressão, aparece um tipo de declaração que parece positiva, mas carrega um desconforto que nem todo mundo percebe. Gabriel Martinelli voltou a falar do Corinthians. E não deixou dúvida. Disse que quer jogar no clube. Chamou de time do coração. Falou da ligação desde a infância. E traçou um plano. Ganhar tudo na Europa e depois voltar. Só que tem um ponto que muda completamente o peso disso. Esse depois não tem prazo. Martinelli vive o auge. Está na Premier League. Disputa Champions. Tem contrato longo. Ou seja, não é possibilidade. É um cenário distante. E é aí que o contraste começa a pesar. Enquanto um jogador de elite projeta voltar no futuro, o Corinthians tenta se sustentar no presente. Briga para produzir. Convive com pressão. E ainda busca estabilidade dentro e fora de campo. E isso gera uma sensação incômoda. Porque o clube continua sendo gigante. Continua sendo sonho. Mas, na prática, ainda não é o ambiente que esse tipo de retorno exige. E talvez esse seja o ponto mais sensível. O Corinthians segue sendo destino, mas ainda não é realidade. Agora me diz, essa fala empolga? Ou só mostra o quanto ainda falta para esse cenário existir? E o que aconteceu nos bastidores muda a leitura de tudo. O Corinthians demitiu Renan Bloise. E não foi uma saída comum. A decisão veio da presidência. E aconteceu praticamente junto com a chegada do Fernando Diniz. Sem intervalo. Sem ajuste gradual. E isso já diz bastante. Porque Bloise não era só um nome de função. Estava no dia a dia do futebol. Circulava no elenco. E tinha uma função que pouca gente vê, mas que pesa. Era ponte com jogadores estrangeiros. Inclusive Memphis Depay. Ou seja, a saída não mexe só na estrutura. Mexe no ambiente. E quando esse tipo de mudança acontece no meio de uma sequência ruim, raramente é pontual. Geralmente é sintoma. Porque o Corinthians hoje não está só mudando peças. Está tentando se reorganizar enquanto ainda é cobrado. Sem tempo. Sem estabilidade. Agora junta tudo. Pressão por resultado. Dificuldade ofensiva. Desconfiança interna. Movimentação no mercado. E mudanças acontecendo ao mesmo tempo nos bastidores. Isso não é só reformulação. É um clube tentando se ajustar, enquanto o problema ainda está acontecendo. E no fim, a pergunta que fica é simples. O Corinthians está no controle? Ou ainda tentando entender o próprio caminho? Agora eu quero saber de você, mas sem resposta fácil. Se você tivesse que tomar uma decisão hoje dentro do Corinthians, você venderia um dos poucos jogadores que ainda funcionam para aliviar o caixa? Ou seguraria, mesmo correndo o risco de afundar ainda mais dentro de campo? Porque esse é o tipo de escolha que o clube pode ter que fazer muito em breve. Comenta aqui, quero ver quem realmente encara esse cenário de frente. E se você acompanha o Corinthians além do resultado, se inscreve no canal.